Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o tema, o milagre em sua casa, aonde o profeta Eliseu, ele realizou um milagre através do ato de coragem de uma mulher endividada por conta das contas da família e a perca do seu marido. Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento se inscrevendo, dando joinha e compartilhando para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O milagre está em sua casa. O profeta Eliseu foi escolhido por Deus para suceder Elias como profeta em Israel, meus irmãos. Seu ministério foi marcado por muitos milagres, sendo que, com exceção de Jesus, Eliseu foi quem mais teve milagres decorridos em seu ministério registrado nas Escrituras. Um desses milagres foi a provisão de Deus para uma viúva endividada. Uma família em dificuldades, querido. Na época de Eliseu, havia grupos associados de profetas. É bem provável que o profeta Elias e Eliseus foram líderes de grupo, assim como registrado em 1 Reis 18, 29 e 2 Reis 2, 3. Temos um registro de um momento difícil pela qual a família de um dos membros desse grupo passou. Após a morte do marido, que era um dos discípulos dos profetas, uma viúva ficou completamente desesperada, pois ela não tinha como quitar as dívidas da família após a morte de seu marido. Diante dessa situação, ela procurou Eliseu e lhe informou: o credor chegou a bater em minha porta. A dívida não tenho como pegar, chegando a levar meus 2 filhos como escravo. Aqui é importante saber que a Torá, ela autoriza que os filhos fossem tomados como servo por determinado período, um período de tempo, a fim de servir como pagamento de dívida, como registrado lá em Levítico 25, 39 ao 46. Não era raro que tal concessão fosse usada de maneira indevida e abusiva, queridos. Deus realiza milagres sim em sua casa. Especialmente no capítulo 4 de 2 Reis, encontramos registro do ministério de Eliseu aos necessitados. Lemos que ele foi usado por Deus para multiplicar o óleo de uma viúva, como está lá em 2 Reis 4, 1 ao 7. Para ressuscitar o filho de uma mulher sulamita, em 2 Reis 4, 8, 37, para repreender qualquer perigo que pudesse haver em um cozido envenenado, lá em 2 Reis 4, 38, 41, e alimentar 100 pessoas com 20 pães e algumas espigas verdes, meus irmãos. No milagre que trouxe provisão, a casa da viúva. É inegável a semelhança com um milagre realizado por intermédio do ministério do profeta Elias, 2 Reis 17, 8 ao 16. Na ocasião, Elias foi até Serepta, após o ribeiro Queride ter secado, irmãos. Em Serepta, ele foi sustentado por uma viúva, a qual Deus multiplicou a reserva da farinha e do azeite, até que um período de seca, esse período tivesse terminado. Outros milagres aconteceu no ministério de Eliseu, e que lembra o ministério de Elias. Foi a ressurreição do filho da mulher sulamita, lá em 1 Reis 17, 8 ao 24. Quanto à multiplicação do alimento para sustentar 100 pessoas, podemos perceber um tipo de antecipação do mesmo milagre realizado por Cristo. Na verdade, muitos aspectos sobre o ministério ou sobre os milagres ocorridos no ministério de Elias nos remete aos milagres ocorridos no ministério do nosso Senhor Jesus. Provisão
na medida certa em sua casa. Quando aquela viúva procurou o profeta do Senhor, ela foi sincera dizer que não tinha mais nada, senão uma botija de azeite. Aqui que aos olhos, aquilo que parecia aos olhos parecia ser tão pouquinho, para Deus já era, meus irmãos. Já era mais do que o suficiente para acontecer um milagre. O profeta então instituiu a viúva a conseguir muitas vasilhas vazias, tantas quanto conseguisse com seus vizinhos. E depois ela deveria juntar com seu filho entrando em sua casa, fechar a porta e começar a derramar a botija de azeite que tinha dentro das vasilhas vazias. Após ter contemplado todas as vasilhas com azeite, de modo que não havia mais nenhuma vasilha vazia, a multiplicação do azeite parou prontamente, e ela foi a dizer ao profeta Eliseu, e que ordenou que ela vendesse o azeite necessário para pagar sua dívida, e vivesse com seu filho do que sobrasse. Vale dizer, queridos, que naquela época o óleo de oliva era utilizado como diversas finalidades, desde que a preparação de alimentos práticos, medicinais e iluminação das casas, como as lamparinas. Portanto, aquela mulher teve nenhuma dificuldade em vender. Ela não teve, querido, em vender, e ela vendeu tudo aquilo para poder quitar a dívida. Vamos para a conclusão. O contexto histórico e que esta viúva, uma viúva anônima, viveu e nos revela que aquela foi um tempo, ou seja, fala de um tempo de grande crise que aconteceu nacional naquela época. Muitas pessoas passavam por necessidade e haviam fome nas regiões. O cenário já era difícil para uma família completa. E era ainda, irmão, pensa bem, pior para uma família endividadas, que tinha, ou seja, perdido o chefe da casa. A situação daquela mulher era realmente desesperadora. Além de ter perdido o marido, também ela perderia os filhos por conta das dívidas da família. Muitas pessoas estão vivendo em situação semelhante à da viúva. De fato, os dias são difíceis, porém, devemos nos lembrar do que aquilo que parece significativamente para nós é exatamente o que pode revelar a provisão de Deus em sua vida. Tenha fé, seja obediente a Deus. Certamente, as vasilhas vazias serão detalhes que demonstrará o milagre de Deus em sua casa.